E aí, galera da música eletrônica, eu sou Roberta Brasil, da Psymag, e estou aqui com nada mais, nada menos que Lucas Boneto Dias, o Clipson, e muito obrigada por ter vindo primeiramente. Obrigado, um prazer estar de novo com a Psymag aqui, com a galera toda. Eu queria começar perguntando da onde vem a origem desse nome, Clipson, que é super diferente. A origem do nome Clipson é uma junção de várias palavras, assim. Ela vem da palavra Y, que do latim para o inglês significa ele mesmo. E aí eu só fiz uma brincadeira com as palavras que foi... Eu troquei o M pelo N, que aí ficou já Sun, né, de sol, que é um som mais pro dia. E o K e o L era porque na época que eu comecei a produzir, tinha uma música que eu gostava muito, se chamava Klungsum. E eu gostava muito desse nome, assim. Entendi a E relação. aí veio o K e o L e eu botei o Clipson. Assim. Que legal, que legal. E foi ontem, né, que você lançou uma música com o Syntactic? Isso. Foram 2 tracks. Como é que foi o processo desses dois sons? Esse EP se chama The House, né? Que é um EP que a gente fez nos últimos 2 anos, assim. A primeira música, né, que foi a The House, ela começou um processo onde a gente tentou fazer uma música, eu e o Vini, não deu muito certo, aí a gente recomeçou de novo, e quando ele achou o vocal, que é bem marcante nessa música, e que depois fez essa música ser a mais pedida para mim e para ele, assim, no nosso público, né? E quando ele achou o vocal, a gente viu que tinha uma música diferente, assim. E aí a gente ficou tocando por 2 anos essa música, quase. E aí a Iboga Records, que é a gravadora que a gente lançou, eles pediram mais uma música, assim, porque eles gostaram da The House, mas eles queriam mais uma música para lançar um EP. E a gente fez uma música chamada Dark Side, que nada mais é do que como se fosse um outro lado, assim, da The House, né? E foi um processo muito, muito rápido, assim. A gente fez em 2 semanas, o Felipe me mandou 3 minutos de música e eu terminei a música em questão de dias, assim. Numa época que eu tava sem estúdio, aí eu tava, tipo, muito louco para produzir, e aí terminei a música muito rápido, assim, né? E o mais louco de tudo é que quando saiu o EP, o pessoal tava falando mais da Dark Side do que da própria The House, assim, né? E agora a The House entrou numa charts no Beatport, assim, então a gente até ficou meio surpreso, assim, com isso. Irado. E aproveitando, sim, só a título de curiosidade, quanto tempo você demora para produzir uma track? Quando eu comecei, eu demorava quase 1 ano. Hoje Caramba. eu produzo em 1 semana, assim, no máximo. Questão de criação, mix e tá pronto, assim. Dependendo da música, uns 2, 3 dias, assim. Caraca. E aproveitando, já falando das turnês pela Europa que você está entrando, né? Você vai tocar na Osora na próxima semana com o seu projeto solo, né? E Sim. com o Chronocops, como é que tá a expectativa, né? Porque é a primeira vez. Sim, a expectativa tá bem alta, na verdade, né? Eu vou tocar dia 1º de agosto. Nesse mesmo dia eu vou tocar com o Chronocops no Osora Stage e com o Clipson no Pumpuí Stage, né? Que é mais um palco assim voltado ao progressivo e ao Psytech, né? E também essa expectativa ela fica um pouco maior porque nunca teve o progressivo brasileiro nunca tocou no Osora, né? É a primeira vez que um artista progressivo vai tocar no Osora. A gente já teve artista de Psytrance, né? O White Space, o Bunny Noise, mas é progressivo é a primeira vez. E aí quando eu já recebi quando fechou o Osora, eu já fiquei muito ansioso. Aí quando eu soube disso, fiquei muito mais ansioso. Né? Tem como, é um sonho, né? Realizado. E aí vai ser ainda mais pela questão das sequências que a gente vai tocar, né? No Chronocops a gente vai tocar em sequência com o Perfect Stranger, que é a minha principal influência. E no Pumpuí eu vou tocar ainda em sequência com o Senciente, que é o dono da minha gravadora, e o Dekel, né? Que é um nome também bem forte, assim, no cenário internacional, né? E quais são as suas influências, assim, na música que te inspiraram a começar a produzir? O Perfect Stranger é o top 1, assim. Eu acho que ele sempre vai ser, assim, por mais que ele mude o som dele, como ele vem fazendo, ainda sempre me inspirou, assim, né? E tem um outro cara também que sempre me inspira muito hoje em dia, que é o cara da Suíça chamado Electric Hypnose, assim. Ele é um artista totalmente eclético, né? Ele faz música chill out, psy-techno, progressive, full-on, dark, tudo ao mesmo tempo, assim. Caramba! Pra mim, hoje, ele é o maior gênio que a gente tem na cena Psytrance, assim, né? E qual que é a vertente que
te define no momento? Eu sei que você gosta de transitar por várias, mas tem alguma que... Eu acho que hoje em dia a minha música ela é o que eu chamaria de um progressive mais híbrido, assim. E outra coisa que define muito o meu som é essa coisa da cinematografia, assim. Eu gosto de trazer um storytelling na minha música bem forte, assim, né? Então eu diria que o meu som hoje ele é um progressivo, que posso tocar durante o dia, durante a noite, e todos eles têm uma característica que é única, assim, do Clipson, que é essa parte cinematográfica, né? Que tu escuta a música e todo mundo diz que ela tá sempre contando alguma história. Isso é a parte principal, assim, que eu sempre tento trazer, né? Entrando na cena do Psytrance, assim, nas festas, nas raves, qual que você enxerga a maior dificuldade hoje? Hoje na cena? Eu enxergo a maior dificuldade da gente entender que hoje em dia no Brasil a gente tem uma geração de produtores que nunca aconteceu na história, assim, né? Da cena do Psytrance. Que em todos os gêneros, todos os espectros assim, do Psytrance, a gente tem artistas que eles são geniais, assim. Se pegar desde a galera mais comercial até a galera mais underground, tem uma geração de brasileiros assim que a gente poderia sobreviver, vamos dizer assim, entre aspas, nossa cena, de uma forma muito tranquila, né? E eu vejo que esse reconhecimento ainda ele não acontece por parte tanto do público quanto às vezes da própria cena em si, né? Então eu acho que a maior dificuldade é a gente reconhecer um momento histórico na cena psytrance que a gente está vivendo, que é de artistas de todos os espectros brasileiros. É uma geração que nunca existiu, assim, né? Lá, desde que ela começou, vamos dizer assim. E tem alguma festa que você tocou e você falou, caramba, essa foi a festa que eu mais tive uma imersão com o público que foi muito foda? Recente, assim, eu diria que a festa uma das que mais me marcou foi uma festa que eu toquei agora em Fortaleza, a Zion, né? Que é uma festa que tem um conceito muito forte, assim. Eu até gravei um full set lá, porque eu sabia que ia ser uma experiência diferente, assim. E a conexão com o público eu acho que foi muito única, assim, que aconteceu, né? E outra, eu acho que as últimas festas que eu tenho tocado tem acontecido bastante isso, assim. Mas eu acho que, falando de forma mais recente, eu acho que a Zion foi essa festa. E com certeza o Ozora será isso também, né? Ah, com certeza, a realização de um sonho, né? Muito incrível. E agora, fugindo um pouco do cenário da música, eu vi que você foi autor de um livro falando sobre a faixa de Gaza. Conta pra gente como é que foi o processo, da onde que nasceu. Eu sou formado em Relações Internacionais, né? E eu já tinha feito um documentário sobre o Saara Ocidental, que é um outro conflito que existe internacionalmente, né? E lá eu fiz o documentário, só que eu participei mais da parte da trilha sonora, assim, porque o meu professor, ele é envolvido com era envolvido, né, mais com documentários, assim. E aí eles foram fazer um outro documentário e dessa vez eles me chamaram para fazer a captação de som. Só que acabou que não rolou, assim, o documentário por causa dos entraves, assim, políticos, assim, né. E aí a gente acabou pensando em escrever um livro sobre essa nossa jornada, né. E aí eu me formei em Relações Internacionais e lancei o livro, assim, foi isso que aconteceu. Foi uma história muito louca, assim, que aconteceu na minha vida até hoje. Uma coisa que quando eu conto para as pessoas, a galera não acredita muito, assim, né? Mas eu fui lá e assim, eu vivi perigos reais de vida, assim, sabe? Caramba! E é uma coisa que eu levo para a vida, assim, uma experiência que eu diria que essa experiência ela fez eu mudar definitivamente para a música, assim. Porque na época que eu fui para lá, eu não sabia se eu ia seguir a área acadêmica de Relações Internacionais ou eu ia trabalhar com a música. E aí acabou que eu fiquei, como eu passei por esses perigos assim, reais de vida, assim, eu voltei para cá, para o Brasil, e falei, não, eu preciso fazer uma coisa que eu gosto mesmo, assim, sabe? Eu acho que a música, preciso seguir com a música, assim, não posso largar disso, né? E o mais louco de tudo é que depois que eu voltei de lá, a DM7 me chamou para entrar no cast, assim, uma semana depois. Caramba, que muito incrível. E aproveitando agora que você falou um pouco da música, o que ela representa para você, o que é música eletrônica para você hoje? O que ela define para você? Em algumas palavras, assim. Essa pergunta é interessante porque uma vez eu vi num documentário, e eu acho que é literalmente isso que é a música para mim, né? Eu vi um documentário sobre o Gabriel Garcia Marques, né, que é um escritor latino-americano, que ele viu, quando ele viu a primeira vez um conto dele ser escrito num jornal, assim, ele era novo na época, ele abriu o jornal e tinha um conto dele ali.
E ele viu que ali ele tinha se metido no maior problema da vida dele, porque ele sabia que ele nunca mais ia deixar de escrever por causa daquela sensação, assim. E aí eu diria, parafraseando o Gabriel Garcia Marques, que a música é o maior problema que aconteceu na minha vida, assim, porque eu sei que eu nunca mais vou deixar de fazer, sabe? Não vai ter mais jeito, é isso. E para finalizar, a gente queria saber o que toca no seu celular. A gente aqui tem um quadro que se chama O que Toca no Meu Biriri. E aí a gente queria saber o que você escuta, o que o Clipson escuta no dia a dia. Cara, no meu Spotify, agora, deixa eu até ver, porque eu não escuto tanto assim, mas ó, tem as minhas músicas, né, que eu tava escutando pra ver. O cara sempre escuta as músicas numa outra perspectiva, pra ver no Spotify, fica escutando ali daquele jeito a própria música. Mas eu gosto de ouvir bastante trilha sonora, assim, sabe? Por exemplo, dessa série aqui. Às vezes gosto dos próprio Afro House brasileiro, né? Que é muito bom. Afro House é muito bom. E às vezes eu escuto aqui outros artistas para ver algumas inspirações, assim. Mas inclusive eu tenho... Deixa eu ver como é que eu acesso. Eu tenho uma playlist aqui de inspirações aqui. Eu não lembro onde é que tá agora. Mas depois eu mando para vocês ali, mas é uma... Mas é um mix de... Tem Afro House, tem sound trilhas design, sonoras. mais trilha sonora. Aí o Max Cooper também é um cara que eu escuto bastante. Esse cara aqui é muito louco, o som dele. Bem imersivo. Gosto bastante de Plastic Man também. É um cara que eu escuto bastante. E é isso. Porque eu quando estou, por exemplo, andando na rua de carro, alguma coisa assim, eu gosto de botar trilha sonora, assim, sabe? Essa trilha sonora é muito legal, a trilha sonora do Mr. Robot, que é uma série que eu gosto bastante. Eu acho que trilha sonora e pra estar em casa, assim, às vezes eu tenho gostado mais dos Afro House, assim, sabe, brasileiro. Eu também. Eu acho legal o jeito que eles levaram o nome do Brasil, assim, né? Então, isso é muito importante pra gente. Eu acho que a galera ali é o Mas e o Antidote, né? Eu gostei bastante, eu não conhecia eles. E aí eu vi, apareceu pra mim um dia, e aí putz, esse cara, eu acho a música deles bem melancólica, assim. E é uma coisa que eu tenho na minha música também, isso me chamou bastante atenção. Você se identificou, né? É isso, galera da Psymag. Estamos aqui finalizando a entrevista com o Clipson. E Psymag, música eletrônica sem vertentes. Isso aí. Ok?